Boa tarde, seja bem-vindo ao Assembleia Geral. O Ministro das Finanças apresentou esta manhã as linhas gerais do Orçamento do Estado aos grupos parlamentares. No final dos encontros, o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares disse que as negociações estão a correr bem, tanto internamente como com a Comissão Europeia. Queríamos apenas dizer-vos que as coisas estão a correr bem. Estão a correr bem em Portugal, nomeadamente com os partidos que suportam o Governo da República. Estão também a correr bem na nossa relação, na nossa negociação, no processo que está em curso com a Comissão Europeia. No final deste processo, os portugueses terão um orçamento que promove o crescimento da nossa economia, a criação de emprego, que assegura mais proteção social, mas que cumpre com rigor as nossas contas públicas e que permite diminuir o déficit e a dívida pública portuguesa. E, portanto, será um processo que terminará bem para o nosso país e para os portugueses. Os técnicos da Comissão Europeia já terão dado luz verde à última versão do Orçamento do Estado apresentada pelo Governo. A notícia é avançada pelo Expresso Online. A proposta inclui medidas adicionais acordadas entre o Governo, Bloco de Esquerda e PCP. Os impostos sobre os combustíveis, automóveis e banca deverão ser agravados. De acordo com o Expresso, os técnicos da Comissão que se deslocaram a Lisboa aprovaram o documento, assim como o Comissário para os Assuntos Financeiros, Pierre Moscovici, uma decisão que ainda precisa de ser confirmada pelo Colégio de Comissários, que tem reunião marcada para a próxima quarta-feira, mas que pode pronunciar-se ainda antes sobre o orçamento português. A proposta de orçamento vai ser aprovada amanhã em Conselho de Ministros para dar entrada na Assembleia da República na sexta-feira. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta. O Governo vai ter de subir impostos? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. Em estúdio, contamos com a opinião de Carlos Paz, professor de Economia. Muito boa tarde. Boa tarde, Carla. Carlos Paz, aparentemente, e ao que parece, o Orçamento do Estado prevê o agravamento de alguns impostos, nomeadamente os combustíveis, automóveis e sobre a banca. Como é que avalia esta opção do Governo? Ok, boa tarde, antes de mais nada. Vamos ver, bem e mal. E vou, como já disse aqui várias vezes, há coisas que estão a ser bem feitas e há coisas que estão a ser mal feitas. Neste aumento, e é bom as pessoas perceberem lá para casa, que não... Vamos ver, o Estado tem, fazemos um de serviço público, o Estado só tem duas formas aliás, uma forma de se financiar, que é através de coleta de impostos, taxas e multas. São as três coisas que pode fazer, ok? Impostos, como o próprio nome indica, é-nos aplicados a todos, cegamente. Portanto, o imposto é cego, pagamos o imposto, ponto final. As taxas não são bem isto. As taxas são coisas que nós pagamos ao Estado por algo que recebemos em troca diretamente. Exemplo, vai renovar o cartão de cidadão, paga 5 euros de taxa. Esta taxa recebe um cartão de cidadão de volta. Compra um bilhete de metro para andar no metro, paga o bilhete, recebe o transporte. Isto é uma taxa. E finalmente uma multa que é para quem se porta mal. Basicamente estas são as três formas. Ora, o que seria normal seria, e no sentido lógico, seria dizermos, se queremos aumentar a receita do Estado, deveríamos aumentar primeiro nas multas, ou seja, primeiro deve pagar quem se porta mal, depois nas taxas, ou seja, quem usa as coisas, e finalmente, em última instância, aumentar os impostos, porque são cegos, são para toda a gente. Ora, nenhum governo de nenhuma cor política em nenhum país do mundo segue esta política. Inverte sempre. E inverte porquê? Porque é rápido. A receita dos impostos é direta. Vem logo e vem rápida. Neste caso, em particular, nós estamos a falar as receitas do Estado têm de servir para cobrir as despesas do Estado. Não é para mais nada. É para pagar coisas que o Estado gasta.
Os principais gastos do Estado, número 1, são pensões, o número 2 são salários. São os principais gastos do Estado. Ora, estes 2 gastos do Estado são aqueles que as pessoas estão a exigir a devolução. Estão a exigir a devolução dos cortes das pensões, estão a exigir a devolução dos cortes salariais. Ao mesmo tempo, estão a exigir o fim de algumas sobretaxas que havia nos impostos, caso do IRS. Portanto, a sobretaxa do IRS. Ora, se estamos a pedir ao Estado gasta mais dinheiro, temos de fornecer mais dinheiro ao Estado. Não há mais nenhuma maneira. E, portanto, como é que o Estado pode ir buscar em impostos inteligentes? Neste pacote que acabou de citar e que acabou de citar a peça de abertura, há impostos inteligentes e há impostos não inteligentes. E quais são os inteligentes e os menos inteligentes? O PIB cresce. O PIB cresce. O PIB para já é a soma de várias coisas, sendo uma delas negativa, que são as importações. E, portanto, quanto menos crescerem as importações, mais cresce o PIB. Isto é mais ou menos direto. Porque as importações contam negativo no PIB. Ora, se o nosso segundo bloco de importações é veículos automóveis, peças e acessórios, ao aumentarmos os impostos sobre veículos automóveis, peças e acessórios, estamos a reduzir as suas importações e, portanto, estamos a contribuir para o PIB. Está correto. Este aumento, ou seja, o aumento do imposto automóvel está correto. O aumento do tabaco, aqui falo de cadeira, eu fumo 2 maços por dia, portanto, eu sou um fumador, e um fumador convicto. O aumento do tabaco está correto. E, portanto, eu vou pagá-lo, mas está correto. Outros aumentos, o aumento do imposto de selo, já lá vou a esse, porque esse está errado. O imposto de selo está correto. Se um dos maiores problemas neste momento do desequilíbrio das finanças familiares, das famílias, é o crédito mal parado e o demasiado endividamento das famílias, aumentar um imposto que recai sobre o crédito ao consumo faz todo o sentido. Estamos a falar do aumento em 50% do imposto de selo aplicado ao crédito ao consumo. Também faz sentido. Também faz sentido por aí, porque se eu quero travar esse crescimento do crédito ao consumo, faz todo o sentido. Portanto, todas estas fazem sentido. Qual é a que eu acho, minha opinião, atenção, a minha opinião pode estar errada, mas é a minha opinião. Qual é que não faz sentido dos combustíveis? E porquê? É fácil explicar. Quando nós pensamos em imposto de combustíveis, pensamos sempre na mobilidade. E, portanto, vai custar andar mais de carro, portanto, é logo o primeiro raciocínio que vem. Não é verdade. O problema do imposto de combustíveis é que as batatas, o arroz, a massa, o feijão não andam a pé. Não se deslocam a pé. Afeta a economia. Toda a economia e todo o consumo. E, portanto, qualquer mexida no imposto sobre os produtos petrolíferos tem que ser feita com pinças. Eu não sei se a atual foi feita assim. Vamos lá ver. O que se passou foi, há uma queda muito grande do preço do petróleo. Havendo esta queda muito grande do preço do petróleo, não está a haver, ao mesmo tempo, a mesma queda no preço dos combustíveis. Isto significa que a indústria, todo o setor, está de alguma forma a recuperar um bocadinho as margens que teve no passado, que foi perdendo com o aumento do preço do petróleo. Ora, o que o Governo nos diz é que fez as contas bem feitas, e se fez as contas bem feitas no sentido de que, ao aumentar o imposto, não vai suplantar a redução do preço do petróleo, significa que o impacto sobre a economia é baixo ou nulo, e está correto. Agora, eu tenho sérias dúvidas, muito sérias dúvidas, que vai ser só isso. É aí a minha dúvida. Vamos ouvir o primeiro telespectador desta tarde, Carlos Pereira, que nos liga do Barreiro. Boa tarde, a sua opinião. Boa tarde, Sr. Jornalista. Boa tarde, Dr. Carlos Paz. Eu estou plenamente de acordo com o doutor disso aí. Agora, eu tenho uma experiência e já há algum tempo. Eu muitas vezes fui para férias para Vila Real de Santo António, onde a minha esposa, os meus sogros têm uma casa. E quando eu ia, em Portugal, quando custava uma milha de gás, custava 30 euros, em Espanha custava 15 euros. Fui lá muitas vezes pescar bilhas de gás com amigos meus, ia lá. Como é que é possível, sendo o grande está a baixar, ou seja, o petróleo está a baixar, e em Portugal continuamos a pagar a gasolina mais cara da Europa? Eu, se for a Espanha, meter gasolina no meu carro, pago quase metade daquilo que pago em Portugal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, portugueses, estamos a desenvolver a economia espanhola e não a portuguesa.
Porque se nós estamos próximos de uma fronteira qualquer, eu falo aquela que conheço, que é Aimonte, pronto. Fui muitas vezes a Aimonte, muitas vezes a Aimonte, mas muitas vezes. E agora eu faço uma pergunta ao doutor. Este governo vai subir os impostos, mas que se subir estes impostos seja temporário, eu estou plenamente de acordo para o desenvolvimento da nossa economia, para não irmos ao estrangeiro a buscar aquilo que nós aqui podemos produzir. E a nossa economia vai aumentar ao longo das importações. Isso também temos que evitar. Temos é que exportar para que a nossa economia se possa desenvolver. E também digo o seguinte, o doutor diz, e disse muito bem, eu sou de um partido de esquerda. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que sou de um partido de esquerda, sendo do Barreiro. Como sabe, sou do Barreiro. Eu pertenço, sempre disserei, até ao último suspiro do meu partido político, que não vou dizer qual é, mas é de esquerda. Pronto. E gostaria também que o doutor nos esclarecesse o seguinte, por qual é a razão que neste momento nunca mais ouvimos falar na Grécia? Será que a Grécia está a viver bem, acima das suas possibilidades, e o Banco Europeu não está a preocupar com isso? Por qual é a razão que a Troika vem a Portugal de 6 em 6 meses para ver as nossas contas? Mas, até afinal, nós somos um país independente ou somos um país dependente do estrangeiro? Porque isto é muito fácil e eu já percebi onde é que isto vai parar. Porque é assim, a Comissão Europeia, ou seja, o Parlamento Europeu, a maioria é de direita. Há várias fações dentro do Parlamento e a maioria é de direita. Como o anterior governo era de direita, então o senhor Passos Coelho e o senhor Portas andam retabiados e andam a tentar que este governo caia, que o próximo Presidente da República será Marcelo Rebelo de Sousa, que é do PSD, toda a gente sabe perfeitamente, e que vai, no dia 9 de março, vai tomar posse, se calhar lá para abril, vai tentar que o governo caia de qualquer maneira, para que volte a isto novamente ao princípio do PSD e do CDS. E mais, se nós recuarmos um bocadinho à história do nosso país... Carlos Pereira, pedia-lhe para ser sintético. Eu sou muito breve. Isto já não vem de agora. Isto já vem do tempo do Mário Soares. A layoff, uma série de coisas que foi aplicada ao povo português. Isto já não vem de agora. Isto nunca mais se vai endireitar. O Dr. Carlos Paz já temos dito que isto, durante 20 anos, vamos ter a visita da Troika em Portugal. E eu acredito nisso. Pronto, é para terminar, desejar à senhora muito obrigado para a atenção e também desejar ao Dr. Carlos Paz a continuação do bom dia e até a próxima quarta-feira. Obrigada pela sua participação. Carlos Paz, quer responder aqui a algumas questões levantadas pelo telespectador? Muito rapidamente ao Sr. Carlos Pereira, respondendo muito rápido. Primeiro, o tema da Troika, pois a Troika vem ver as contas, depois vem o dinheiro deles. E, portanto, a gente pediu-lhes o dinheiro emprestado e disse-lhes que, enquanto lhes devesse 75% do dinheiro, podiam cá vir de 6 em 6 meses ver as contas. Portanto, é isso que eles estão a fazer, não é nada transcendente. Tema da Grécia. Falou-se muito, hoje fala-se muito menos da Grécia. Porquê? Porque está muito mais calmo. Não é por mais nada. Está muito mais calmo, está a aplicar um programa de semi-austeridade, não há ainda resultados. Esperemos no final do primeiro trimestre deste ano, que é quando começaram a haver resultados. Quanto ao tema tema dos combustíveis, vamos lá, o tema dos combustíveis, há uma falácia que se diz muitas vezes: Portugal paga a gasolina mais cara da Europa. Não é verdade. Está a meio da tabela. Está exatamente a meio da tabela. Portanto, isto Mas podia estar mais abaixo se não fossem os impostos, de facto. Não, vamos lá ver. Esse é outro problema. Nem sequer temos os impostos mais altos e estamos muito longe de ter os impostos mais altos. O que nós temos são taxas de refinação e de entrada de petróleo muito altas para o país que somos. Ou seja, Portugal tem, graças a Sines e à refinaria de Sines e à entrada do Porto de Sines, tem condições logísticas que a maior parte dos países europeus não têm. Não há nenhuma razão para que o preço base dos produtos petrolíferos, sem impostos,
seja mais cara em Portugal que em muitos países europeus. Essa não há nenhuma razão, a não ser alguém estar a ganhar muito mais dinheiro do que devia. Portanto, esse é um ponto de vista logístico que nós estamos muito beneficiados. Quanto ao tema do transfronteiriço, este tema é uma discussão esotérica. É verdade que os portugueses vão meter gasolina à Espanha, mas também é verdade que os espanhóis vêm comprar produtos processados em Portugal porque são muito mais baratos em Portugal do que em Espanha. E, portanto, os comerciantes espanhóis queixam-se muito de que os espanhóis na zona transfronteiriça vêm buscar queijo a Portugal e vêm buscar presunto a Portugal. É verdade. Porquê? Porque são mais baratos cá do que lá. E, portanto, os portugueses vão abastecer o automóvel. Não tem muita lógica. Quer dizer, as discussões transfronteiriças vão haver em todos os países do mundo enquanto tivermos legislações fiscais diferentes. Se algum dia a gente tiver legislações fiscais iguais, ok, tudo bem, depois vamos poder discutir isso. Neste momento, que são diferentes, há uns produtos que vale a pena ir lá buscar, assim como há uns produtos que os espanhóis vêm cá buscar. É pouco relevante, é muito pouco significativo. Vamos ouvir mais um telespectador, Manuel Guerreiro, que nos está a ligar de Castro Verde. Boa tarde, a sua opinião. Boa tarde para si e para o seu convidado e para todos os telespectadores e do programa. Enfim, evidentemente que subir impostos, a notícia de subida de impostos nunca é uma notícia agradável. Sobretudo para quem paga, né? Porque esta coisa dos impostos, o que era preciso, e cada vez é mais urgente fazê-lo, é uma reforma fiscal que ponha a pagar quem tem e não paga. Esse é um dos problemas principais das receitas do Estado português. A direita fala muito da despesa, fala muito do déficit, mas nunca se refere à impunidade fiscal, aos perdões fiscais, à fuga ao fisco. Nesse tema, ninguém dá a medir as carreiras para fazer gráficos. Aí são caladinhos que nem ratos, passam pelos intervalos da chuva, porque sabem perfeitamente que a sua clientela não paga impostos, né? E, portanto, depois os que pagam levam com uma carga brutal em cima e os que pagam são os que não podem fugir aos que consomem as mercadorias onde estão os tais impostos indiretos. Portanto, é urgente, e até diria que é uma das coisas mais urgentes a fazer no país, uma reforma fiscal que vá taxar os rendimentos, os grandes rendimentos que passam, porque não faz sentido nenhum que eu vá às compras aqui ao supermercado e os lucros que são gerados com as minhas compras e as dos outros vão depois parar à Holanda ou ao Luxemburgo. Isso não faz nenhum sentido, isso é um crime. E ainda por cima temos que andar a aturar os indivíduos donos dessas cadeias que ainda vêm para a televisão a fazer discursos morais sobre os salários e sobre as pensões, né? Quando vão pôr as sedes lá fora para não pagar impostos em Portugal dos rendimentos que geram aqui, que isso é uma coisa que é uma verdadeira barbaridade. Né? Portanto, essas coisas têm que ser mexidas. É evidente que precisa, é necessário, mesmo que o governo tenha essa vontade de mexer nisso, isso precisa de algum tempo para se estudar esse assunto e se pôr as medidas em prática. E faz falta uma outra coisa, né? Que é também urgente, então, uma lei contra o enriquecimento ilícito que permita, se vá verificar, a origem da formação dessas enormes fortunas que aí existem, né? Porque, eventualmente, muitas dessas fortunas basearam-se em fuga ao fisco e às contribuições à Segurança Social durante décadas. Né? E nunca pagaram impostos. Eu não proponho que eles vão tirar. Eu proponho é que paguem os impostos que não pagaram. Porque o país precisa de receitas. Porque quando se fala em meia dúzia de cêntimos de aumento por uma pensão ou de um abono de família, em Bruxelas cai o Carmo e a Trindade, porque aqueles jacarés que lá estão a mandar, pelos vistos para eles, só a pobreza é que é bom. A única coisa que tem virtudes é a pobreza. É sermos todos pobrezinhos e ricos, né? Então, quando se fala em dar qualquer rendimento às pessoas, eles desmaiam, né? São alérgicos a isso. Era bom verificar se pode subir a receita, porque uma das maneiras de evitar os déficits não é só cortar na despesa, também se pode fazê-lo aumentando a receita. E aumentando a receita se insere sempre sobre os rendimentos do trabalho das pessoas. Aumentando a receita sobre as fortunas acumuladas, tantas e tantas ilicitamente. Nem é preciso ir aqui de casa para as ver. Porque infelizmente neste país nós temos as empresas pobres, mas os empresários ricos, isto é. Temos empresas cheias de carros de topo de gama, de moradias, de malgares, dessas coisas. Se quiserem podem ficar que eu mostro já aqui uma cheia de gente que não paga impostos e não pode suportar o aumento do salário mínimo, mas que nunca na vida pagaram impostos. Nem sequer sabem o que são impostos. E que ainda declaram o ordenado mínimo nacional e nem sequer pagam as tais taxas moderadoras que eu falava no Dr. Carlos Paz, porque são pobres. São pobres com patrimónios de milhões. Essas coisas têm que ser verificadas para que haja uma maior justiça fiscal, para que se possa distribuir com mais justiça ao rendimento.
de forma a que as pessoas possam viver um bocadinho melhor. Porque já agora a política e a economia existem para que as pessoas vivam melhor, para servir as pessoas, que isto o país não é de certo. Tomar medidas de redução do déficit, de corte de rendimentos, tem consequências na vida das pessoas. Gera pobreza. E como gera pobreza, o país fica cada vez pior. Porque um dos grandes déficits que nós temos aí encobertos e escondidos é o déficit que resulta de termos centenas de milhares de pessoas que emigraram, deixam de produzir riqueza no país e centenas de milhares que foram tirados para o desemprego, não têm trabalho e, portanto, são um peso, são uma despesa em vez de ser uma receita. E nós temos que inverter essa situação se quisermos continuar a viver aqui e quisermos que este país ofereça um bocadinho de futuro e de esperança às pessoas que cá estão. Boa tarde, Manuel muito Guerreiro, obrigado. muito obrigada pelo seu comentário. Carlos Paz, este telespectador, a levantar a questão da justiça fiscal. O Sr. Manuel Guerreiro levantou vários problemas e tem razão em todos eles. Tem razão em todas as coisas que levantou. A mais relevante de todas tem a ver com este tema de incidência fiscal. Ou seja, este tema é realmente o mais problemático em Portugal. De facto, é preciso aumentar a incidência fiscal. O problema é que, sempre que se fala em aumentar a incidência fiscal, toda a gente se lembra a correr que 40% das pessoas não pagam IRS, porque nem sequer chegam a ganhar ordenado suficiente de pagar IRS. E, portanto, logo o primeiro modelo é, então paguem os IRS também os mais baixos, quando se fala em aumentar a incidência fiscal. Ok, eu não tenho nenhum problema com isso, mas também quero a incidência fiscal do outro lado. Quero, por exemplo, as casas das empresas, as casas dos bancos que não pagam IMI, quer os impostos das empresas que vão taxar os lucros no estrangeiro ou nos sítios onde são mais baratos. Ou seja, esses todos é que deveriam... Ele tem razão em tudo o que disse. Ou seja, o Sr. Manuel Guerreiro, nesse contexto, contexto, parece-lhe que o agravamento da contribuição da banca faz sentido? Faz, mas vamos ter um problema. O tema banca é um tema muito problemático em Portugal. E é um tema muito problemático porque nós temos uma instituição chamada Banco de Portugal que não funciona. Okay? Aliás, pior do que não funciona, desfunciona, ou seja, faz errado, propositadamente errado. O tema que se passa é, a banca é muito fácil a gente perceber. Se os banqueiros, donos dos bancos, estão habituados a ganhar 10 e agora lhes dizem que vão tirar 2 de impostos, o que é que eles vão fazer? Vão aumentar 2 nos serviços. Que é para continuar a ganhar 10. Vão pagar mais 2 de impostos, mas quem vai pagar são os seus clientes. São os seus clientes. Esse aumento da contribuição serão os todos clientes. Os seus clientes. Nada disso será pago pelos banqueiros. Portanto, o tema... Porquê? Porque o Banco de Portugal não sabe operar. Não sabe, não quer. Saber sabe, não quer. E, portanto, é impossível controlar por esse lado. E o que vai acontecer é, de caras, o que vai acontecer, vai a Carla pagar, vou eu pagar, vamos todos nós pagar. E vamos pagar todos. Vamos pagar todos o quê? Vamos pagar pequeninas taxinhas nas nossas contas ou nas nossas transações bancárias, nos nossos cartões, em tudo e mais alguma coisa, de forma a compensar este aumento da receita do Estado. No fundo, vai vir dos pobres outra vez. Ou seja, esse é o lado errado deste tipo de medida. Vamos ler agora um comentário que foi deixado por um leitor que deixou uma mensagem no e-mail, António Lionel Costa, que escreve: não se pode pensar que o Governo vai subir impostos, porque esta forma de pergunta capciosa não é verdadeira e só tem como motivo tentar enganar os portugueses. Aumentar os impostos sobre os combustíveis, gasolina e gasóleo, sobre os automóveis e sobre a banca, não é mais do que equilibrar o esforço que todos têm de fazer para o equilíbrio financeiro do país. Deixou-nos também um comentário José Província no site do Económico. José Província diz que a subida de alguns impostos já era prevista, agora só vai triplicar e, claro, o IVA vai entrar na dança. Alguém tem de pagar. Carlos Paz, pergunto-lhe sobre quais são as suas expectativas relativamente ao IVA. Ok, vamos olhar esses 2 e-mails. O primeiro é totalmente verdadeiro, ou seja, é o lado por onde começamos. Vai ser preciso aumentar os impostos porque há despesas a mais do Estado, portanto faz todo sentido. E são impostos que alguns deles, atenção, discordo totalmente do tema do ISP, e já expliquei porquê, o tema dos combustíveis, exatamente porque afeta todo o consumo. Todos os outros eu estou 100% de acordo. Este tema, o segundo comentário é tipicamente um comentário ideológico. Okay? E hoje em dia discutir estes temas técnicos com ideologia não faz sequer sentido. Não faz sentido até por isto. Porque é um defensor do PSD, a pessoa que escreveu isso.
Okay? Nota-se, pelo tipo de escrita, é um defensor do PSD. Agora, qual é o tema? Quem aumentou mais impostos em Portugal foi um governo do PSD, foi o último governo. Ninguém aumentou tanto os impostos como o último governo. E, portanto, estarmos a tentar defender com ideologia algo que já não tem nada a ver com a ideologia não faz nenhum sentido. Já dei para esse peditório, já não dou. Eu não vou discutir com ideologia nenhum destes temas. Parece-lhe que não se deve excluir, ainda não se conhece a proposta, é em detalhe, mas poderá haver o aumento do IVA em algum... Eu acharia, infelizmente não vai haver, quase de certeza. E vou-lhe dizer porque é que eu digo infelizmente. Porque nós deveríamos estar, neste momento, a utilizar o IVA e as taxas de IVA para moderar alguns consumos. Álcool. O tabaco já está. Álcool. Teor de açúcar nos alimentos processados, nomeadamente nas bebidas. Teor de gordura nos alimentos processados. Tudo isto deveríamos estar a usar a diferenciação entre a taxa de 6... por outras razões que não de natureza fiscal entre a taxa de 6 e a taxa de fiscal. 23, eu dizer assim, ok, eu aplico a de 6 nos casos e 23 no outro. Para quê? Para financiar o Serviço Nacional de Saúde. Não é para mais nada. E, portanto, este seria um financiamento direto. Aliás, como é o do tabaco. O do tabaco foi assim que foi calculado. É exatamente assim que foi calculado. Neste momento, nós vamos ficar com o imposto do tabaco a gerar cerca de 20% mais de receita do que os custos do tabagismo. Portanto, os custos da saúde. Vai gerar cerca de 20% mais. Pergunto, também ainda há espaço para crescer? Na minha opinião, sim. E atenção, eu sou fumador, repito. Na minha opinião, sim, porque eu acho que quando tiver 23% está certo, que é o IVA. Ou seja, quando o somatório dos impostos do tabaco superarem em 23% os custos do Serviço Nacional de Saúde com o tabagismo, está certo, está a conta correta. Então, haveria aí margem, em sua opinião, para aumentar ainda o imposto para alguns itens? E sou fumador. Para os outros há claríssima margem, atenção, mas não é um tema de aumento do IVA, ninguém vai aumentar as taxas do IVA. Ao contrário, o que se deveria era utilizar o pacote de taxas que temos, nomeadamente a diferença de 6 para 23, para uma série de produtos em que queremos moderar o seu consumo. E aí sim, aí valia a pena. Na restauração faz sentido então excluir as bebidas claro. da redução do Absolutamente, IVA? absolutamente. Porquê? A restauração tem dois tipos digamos que de produto. Tem o produto que compra e vende tal como está e tem o produto que compra, transforma e vende. Okay? O produto que compra, transforma e vende é a alimentação simples. Compra o produto básico, transforma e vende. Neste que compra, transforma e vende, a parte de pesado de valor acrescentado é mão de obra. E, portanto, taxar a 23% de mão de obra é completamente absurdo num país que tem o problema que tem de emprego. E, portanto, dizermos que vamos reduzir o taxar a mão de obra, vamos manter a taxa sobre as matérias-primas, não me parece nada mal. Vamos ouvir mais um telespectador, Nuxa Neves, de Rio Maior. Boa tarde, o seu comentário. Boa tarde. Sr. Jornalista, olha, o que eu queria dizer é o seguinte, eu de facto não percebo como é que o Governo quer aumentar tantos impostos, aumentando no imposto sobre combustíveis, evidentemente que as pessoas também mais carenciadas, que não têm automóveis, também apanham por tabela, porque as pessoas, aumentando isso, aumentam também os transportes, ou não? Além de aumentar os custos no coisa, porque o Dr. António Costa foi o primeiro a dizer que a austeridade tinha acabado. Ora, os supermercados, tudo aumentou. A água, a luz, fosse o que fosse, aumentou tudo. Ora, os aumentos que ele nos dá não compensam isso. Então, mas andam a brincar connosco. Então para isso, ia deixar do anterior governo, que ele prometeu a devolver gradualmente tudo o que nos tinha tirado. Não é assim, não, que se governa o país a fazer estas malabarices todas, não é assim. E o IMI, quem isentou o pagamento de IMI aquelas pessoas milionárias, com taxas milionárias, foi o engenheiro Sócrates, que eu li no Correio da Manhã. Que isto não se faz, quer dizer, eu pago mais de IMI do que pagam essas pessoas. Isto realmente não pode acontecer num país em que estamos todos sem dinheiro, todos. O pouco que eu tenho foi feito com muito trabalho. Ora, dizem que é não sei o que as pessoas falam não sei como, quando era fascista. O meu marido, quantas vezes as pessoas vão ao consultório dizendo assim, doutor, eu não tenho dinheiro para pagar. E o meu marido não aceita o dinheiro às pessoas. E pronto, não venham cá com coisa a dizer que aquilo que é direito, a chamar-nos fascistas, a chamar-nos assim, que ontem me chamaram. Não. O meu marido ainda pensa mais e dá muito mais, como eu também dou, às pessoas que não têm nada.
Portanto, não estejam para aí com essas coisinhas, porque não é o que está a fazer. Muito boa tarde, obrigada e até amanhã, se Deus quiser. Obrigada. Boa tarde. Vamos agora ler mais uma mensagem, um comentário deixado no Facebook do Diário Económico. Gustavo Nuno Teles diz: aumentam as despesas, compensam com o aumento dos impostos, estamos no caminho certo, o mesmo filme que já vimos há uns anos. Mais um comentário de Narciso Lima: lamento que os média, controlados pelo grande capital, coloquem todos os seus meios para corroerem o atual governo, espicaçados pelos ex-governantes, os quais ainda não se convenceram que já perderam o poder. Lino Galveias: chega de pressionar o governo, a direita só quer continuar a vender tudo de forma criminosa, como fez a TAP. E finalmente, mais um comentário do Facebook de Ruth Fernandes: Portugal, pela mão de António Costa, está a brincar com o fogo, está a destruir uma nação com toda a serenidade, sofre de um narcisismo patológico que o leva a pretender ganhar a guerra com quem o sustenta. Avança e leva-nos por arrasto para uma situação caótica. Atenção às reservas de ouro, pelo andar da loucura serão revertidas em despesa. Carlos Paz, temos aqui vários pura. comentários. Ideologia pura. É que não justifica. Vamos lá ver. Mas é, digamos que um assunto... Continua-se a discutir do ponto de vista ideológico, que é estúpido discutir coisas técnicas do ponto de vista ideológico. Quer dizer, vamos uma a uma. Por exemplo, Dona Lúcia Neves disse aqui uma frase: os aumentos não compensam o aumento de custo de vida. Pois não, é verdade. Sim, é verdade. Simplesmente, agora as pessoas estão a ter aumentos que não compensam o aumento de custo de vida. Há um ano atrás tiveram o aumento de custo de vida e não tiveram aumento nenhum. Portanto, compensou ainda menos. Ou seja, não vale a pena discutir coisas técnicas com perspectiva ideológica, tal como o último comentário que acabou de ler: estão a destruir a nação, caótica, as reservas de ouro. As reservas de ouro do Banco de Portugal não têm nada a ver com esta história, não são sequer para aqui chamadas, não são utilizáveis sequer, não são por lei internacional. E há quem também considere que está a haver uma grande pressão sobre o governo. Está a haver uma grande pressão de todos os média, está principalmente a haver, e isso eu estranho, e confesso que estranho, uma pressão orquestrada de alguns políticos, e o Dr. Paulo Rangel é provavelmente, para mim, o primeiro exemplo que me vem à cabeça, de tentar destruir a imagem de Portugal junto das instituições europeias, meramente para ganhar do ponto de vista partidário. Ou seja, obter benesses partidárias através da destruição da imagem do país parece muito mal, seja de que lado for. Atenção, isto está a ser feito de todos os lados, e seja de que lado for, isto é um absurdo. E é assim que interpreta as declarações de Paulo Rangel? Claramente. O Paulo está completamente transtornado, diz disparates atrás de disparates e, acima de tudo, ele está raivoso. E está a aproveitar o tempo de antena que tem para tentar destruir a imagem do país lá fora. Isso é que é um absurdo. Ou seja, que nós discutamos entre todas as coisas, que digamos mal do governo. Eu estou aqui desde o primeiro minuto deste programa até agora, estou farto de bater no aumento do imposto dos produtos petrolíferos. Estou a dar pancada no governo desde que comecei até agora. Mas, se for falar em Bruxelas, eu vou dizer que o meu orçamento de Estado é o melhor do mundo. Ok? Não vou nunca atacar o país lá fora, muito menos para ter um ganhozinho partidário. Quer dizer, para quê? Quer dizer, qual é o interesse? Dizer que é muito bom do ponto de vista partidário? Não tem lógica. Não tem lógica. Destruir o país por isso não tem lógica. Carlos Paz, vamos ouvir o último telespectador da tarde, Francisco Pinho, reformado, liga-nos de Vila Nova de Gaia. Muito boa tarde, minha senhora. Cumprimentos para a senhora e para o professor Carlos Paz. Se eu acho que o governo vai ter que subir impostos, eu acho que sim. Se estou de acordo, gostaria que não subissem, mas estou de acordo que subam. Mas acho que o que se deve fazer é lutar. Eu sei que a União Europeia nos vai tentar esmifrar, e o que eu espero do meu governo é que ele lute para que nos esmifre o menos possível. O que eu não aceito é que o governo anterior, que a Troika impõe restrições, e o governo diz, não, nós ainda vamos para a frente. O que eu espero do António Costa é que ele vá ter que ceder, mas que lute, que
ceda, mas que ceda o mínimo possível. Quanto aos impostos que estão previstos, eu também sou fumador e estou de acordo. Acho que quanto à gasolina tenho algumas dúvidas, porque se é verdade que vai subir, como diz o professor Carlos Paz, o preço das batatas e não sei o quê, também é verdade que até aqui a gasolina esteve a descer muito mais do que estavam provavelmente previsto nos orçamentos das empresas. De forma que penso que quando muito haverá uma anulação. Quanto à subida do IVA, que julgo que não vai haver, eu sou apologista que suba o IVA, mas que suba em determinadas coisas. Não me custa que suba o IVA no whisky para 40%, ou na aguardente velha, que eu sou um bebedor, que suba nos perfumes. Portanto, quando eu sou de acordo com aumentem impostos, que aumentem IVAs, depende daquilo onde aumentam. E para terminar, só uma observação que eu já estou cansado da senhora Dona Nuxa Neves. Isto passa-se assim. A pergunta do programa é: como vai a economia na China? E a dona Nuxa responde: porque o Sócrates é este, porque o Costa é aquele, porque o Partido Socialista é aquele outro. No outro programa a pergunta é: o que pensa das eleições nos Estados Unidos? E a dona Nuxa responde: porque o Sócrates é isto, porque o Costa é aquilo, porque o Partido Socialista é isto. Francisco Pinho, obrigada pelo seu comentário. O nosso tempo está mesmo a chegar ao fim. Carlos Paz, no minuto que nos resta, parece que as negociações com a Comissão Europeia terão sido bem-sucedidas. Terá havido aqui um acordo e que o Orçamento do Estado vai receber luz verde de Bruxelas. Estamos a elaborar sobre uma notícia que o Expresso disse. Portanto, não sabemos se é verdade. Se for verdade, é uma boa notícia. Portanto, sejamos diretos, se for verdade, é uma boa notícia. Eu já disse aqui a semana passada, e previa que era isso que se ia passar. Exatamente, terminámos o programa da semana passada, a pergunta da sua colega foi exatamente a mesma, e eu nessa altura previ que daqui a uma semana era isso que se ia passar. E ia passar porquê? Porque estamos a discutir ao nível técnico, e o que aconteceu foi que pela primeira vez tivemos um governo em Portugal, ainda não tínhamos tido, tivemos pela primeira vez um governo em Portugal que disse que se não passar ao nível técnico eu levo ao nível político. Ou seja, eu levo ao Conselho Europeu. E foi a primeira vez que, de repente, Bruxelas então passa. Então passa porquê? Porque levar isto ao nível do Conselho Europeu é muito mais sério, porque estamos a falar dos problemas com o Orçamento de Itália, estamos a falar dos problemas do Orçamento de Espanha e estamos a falar dos problemas do Orçamento de França. E Portugal, no contexto da União Europeia, não é assim tão importante? O problema é que que mereça tanto trabalho. É muito mais importante do que o que parece, que esse é outro dos pormenores. Portugal é dos países grandes, não é dos pequenos. Quando divide ao meio, somos 28, somos dividido ao meio, nós estamos nos 14 maiores, estamos nos 14 mais populosos, estamos nas 14 economias maiores, portanto, nós somos dos maiores, não somos os mais pequenos. Temos esta mania que somos um país pequeno. Não somos, realmente nos 28 não somos um dos pequenos. Não pertencemos ao lado dos pequenos, pertencemos ao lado dos grandes. E, portanto, se nos juntarmos a nós, a França, a Itália e a Espanha, que estão as três com os mesmos problemas orçamentais que Portugal, exatamente os mesmos, a coisa ia ser muito complicada a nível do Conselho Europeu. E, portanto, de repente, o Costa diz, eu vou ao Conselho Europeu, e quer dizer, até pessoas como eu que não gostam dele vão ter de dar a mão à palmatória e dizer, do ponto de vista político, o Costa aqui tem razão. E portanto, conseguiu a tal flexibilidade. Obrigou o lado técnico a retrair-se e dizer não vale a pena dar o corpo ao manifesto, porque depois vão levar pancada. Quer dizer, até porque, do ponto de vista técnico, nada destas coisas é defensável a 100%, ou seja, ninguém tem razão. Do ponto de vista técnico é impossível, a economia não é uma ciência exata, não é como a engenharia, não é uma ciência exata. E, portanto, eu consigo demonstrar, pelo absurdo, que determinado conjunto de medidas está completamente correto, mas com as mesmas regras eu consigo demonstrar que está completamente errado, dependendo de como é que interpreto cada um dos parâmetros e cada uma das premissas. E, portanto, como são muito difíceis fazer previsões sobre o crescimento económico, fazer previsões sobre o desemprego, são muito difíceis, o meu método é melhor que o seu, não sei, o seu é melhor que o meu, também não sei, e vamos andar aqui a esgrimir argumentos que não são sustentáveis do ponto de vista técnico, porque a economia não é uma ciência exata. Carlos Paz, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigada pela sua participação nesta Assembleia Geral. Agradeço também aos telespectadores que nos acompanharam e participaram neste programa. Obrigada e até amanhã.